Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de fazer pão e eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço aquele pão, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 xícaras de leite e uma de água, que eu já vou colocar para pré-aquecer enquanto eu falo com vocês. Aqui eu tenho 2 ovos inteiros, depois eu vou dar uma leve mexidinha para misturar. E uma clara que eu separei aqui, ó, dessa gema, que vai ser para pincelar depois com açúcar, tá? 3/4 de xícara de óleo vegetal. Eu uso uma colher de sopa desse fermento aqui, ó, esse fermento biológico que eu uso, tá? Meia colher de chá de sal, eu uso sal rosa. E vamos precisar também de farinha para ativar o fermento e depois farinha para fazer a massa. E eu uso essa baciazinha aqui, ó, para facilitar. Deixa eu só pegar o leite lá e já volto. Peraí, pausa aqui. Continuando então, já peguei o leite aqui, ó, o leite tá morninho, tá? Numa temperatura que você possa colocar o dedo dentro e não queimar. Então vamos começar aqui com a nossa misturinha. Vamos pegar açúcar, esqueci de falar de pegar o açúcar, né? Importante. Então eu vou colocar 9 colheres de sopa de açúcar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colheres de açúcar, 1 colher de fermento, bem cheia, tá? Ó. Vou pegar minha colher de pau que eu gosto de mexer. Tá, vamos lá. Um garfinho para dar uma leve misturada aqui nesses ovos, tá? Dá uma leve mexidinha assim, ó. Então vamos colocar o leite com a água morninho, né? Bem morninho para dissolver aqui o fermento. Colocar com açúcar. Acrescento aí, ó, 3/4 de óleo vegetal. Vou acrescentar aqui os ovos, levemente, ligeiramente mexidos, né? A meia colher de chá de sal. Lembrando que eu uso sal rosa, mas pode ser qualquer sal, tá? Eu gosto de usar esse. E agora nós vamos acrescentar um pouco de farinha aos poucos aqui para poder preparar então o fermento, né? Pra gente começar. Aí eu não costumo peneirar a farinha não, tá? O pessoal fala que é bom, mas eu não peneiro não, já coloco direto assim. Aí na hora de sovar a massa, eu dou uma boa sovada na massa, antes de colocar a massa. Aí você coloca uma quantidade de farinha de início, assim, para ativar o fermento. Como se fosse, você precisa deixar mais ou menos como se fosse uma massa bem líquida. Então, uma massinha, vai parecer uma massinha bem líquida. Tá? Ai, girou aqui minha câmera pra mim. Aí. Ó, a gente vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu vou deixar bem assim, ó. Tipo uma massa bem líquida, tá vendo, ó? Dá pra ver? Vai ficar tipo uma massinha bem líquida. Agora eu vou deixar esse fermento aqui sendo ativado. O que é que eu faço agora? Essa bacia, ela tem uma tampinha. Eu coloco essa tampinha meio que aberta assim, ó. E coloco um paninho. E coloco então aí
um paninho de prato limpinho. Aqui, ó. E deixo descansando por mais ou menos 2 horas pra gente poder fazer a massa, tá? Então quando tiver no ponto de fazer a massa, eu continuo gravando pra vocês e posto tudo junto, ok? Bom, continuando aqui, né, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa assadeira aqui, ó, já vou preparar ela que eu já vou fazer a massa pra colocar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de margarina, eu vou untar com margarina. Não precisa ser muito não, tá? Só um pouquinho. É igual a gente faz pra bolo. Vou untar com um pouco de margarina. Espalha bem. Como se fosse pra fazer bolo, tá? Mesma coisa. Sem dó, sem medo de ser feliz. Espalha bem a margarina aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Ah, esqueci de ligar a luz pra ficar melhor. Deixa eu acender a luz pra ficar mais claro aqui, ó. Vai ficar assim, ó, tá? Agora o que eu vou fazer? Deixa eu só lavar a mão aqui pra tirar a margarina. Eu vou untar também com um pouquinho de açúcar, tá? No fundo. Que vai criar uma casquinha bem gostosa no fundo do pão. O pessoal gosta aqui em casa, né, Henrique? Sim ou não, Henrique? Eu não tenho que participar do vídeo. Não, eu tô falando que quando eu faço aqui o pão, lembra que cria uma casquinha no fundo do pão? O que você acha daquela casquinha? É boa? Boa. É boa, né? É meio adocicada, né? É por causa disso aqui. Que eu coloco um pouco de açúcar no fundo, aí dou uma chacoalhadinha assim, ó. Uma chacoalhada. Para esparramar bem aqui na passadeira. Também gosto de colocar um pouquinho só de farinha, só para depois soltar bem mais fácil também. E tudo isso ajuda o pão a soltar na hora depois que ficar pronto, né? Vai soltar bem mais fácil, tá? Essa dela. Vai criar, além de criar uma casquinha gostosa, ele solta mais fácil. Então fica assim, ó, bem untado, tá? Vou deixar do ladinho aqui para continuar aí. Deixa eu guardar essa margarina de geladeira. E agora a gente vai continuar. Vou pegar aqui minha bacia. Eu deixei descansando por 2 horas. Então ficou descansando por 2 horas, ó. Ficou assim. Como é que vai ficar depois de 2 horas? Vai ficar assim, ó. Ó, fermento bem ativo, ó. Dá pra ver? Ó, vai ficar assim, tá, ó. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar a farinha aos poucos. Vai sovar bem aqui dentro da bacia primeiro. Depois a gente tira da bacia. Tá vendo essa tábua aqui, ó? Eu sovo a minha massa aqui, porque eu não tenho balcão. Mas eu uso essa tábua aqui, grande. É uma tábua de carne de plástico que eu uso para fazer pão. Eu não gosto de sovar direto na mesa, então eu prefiro sovar no plástico, nessa tábua de plástico. E aí, ó, eu já começo a sovar desde aqui já. Já começo a colocar a farinha, já dou uma boa mexida assim mesmo, como se estivesse batendo mesmo. A massa fica bem lisinha. E aí entrou lá um bicão, fazendo barulho lá na sala, que é o Júnior. Que tá acordado ainda. Era pra ele estar tirando uma cochilinho da tarde, mas ele insiste em ficar acordado hoje. Mas deixa lá, deixa ele brincar enquanto a gente faz a massa. A Ana tá ali olhando pra mim, né, Ana?
Tá na, ao invés dela me ajudar a olhar o Júnior, ela tá na porta aqui da cozinha. Ué, ele tá fazendo coisa lá, tá brincando, ué. Você não é minha ajudante? É, eu quero ser sua Não, ajudante. minha ajudante lá pra olhar o Júnior pra mim. Não, quero ser ajudante a fazer a... Não, ela quer, vem aqui, para o pessoal ver você, vem aqui. Não, mas é que eu tô assim. Hã? Tu tá arrumadinha, eu que tô bagunçada lá, não tá olhando. Vai lá, fala, oi, gente. Ai! Agora vai lá, dá uma olhada no Júnior pra mim, vai. Cuidar dele lá pra ele não mexer em nada perigoso lá. Imagine bolo com goiabada. Ou outra coisa. O quê? Imagine bolo com goiabada, sei lá, pega com goiabada. Você vai fazer pão com goiabada. Depois eu vou fazer pra eles, sabe o quê, Henrique? Aquele bolo que você gosta. Ah, tá, sim, algum dia, né, você faz. Vou fazer pra eles verem como é que eu faço, que você gosta. Aquele bolo de... Aquele de chocolate. Chocolate. É? Ah, sim, aquele lá que eu Que gosto. você até sonhou uma vez. Ah, que eu dormi acordei no dia seguinte saudades do bolo, porque o bolo tinha acabado. Eu lembro desse dia. Eu sonhei comendo bolo, aí eu acordei no dia seguinte, pô, mano, não tinha mais bolo, pô. O Henrique é doido pelo bolo de Aí depois na chocolate. semana seguinte a mãe fez bolo e eu voltei a comer alegremente. Ele Pô, adora- mas nada super, mas esse bolo de chocolate, na minha opinião, acho que ele não supera essa ideia que eu tive de fazer um bolo com aquelas frutas Ah, cristalizadas com lá. frutas, né? Ah, ainda não fiz, né, Henrique? Eu falei pra você Ainda que... sim. eu falei pra você que ia fazer, então... Você não, eu não comprei. testou essa ideia, né? Não, eu não comprei as frutas pra fazer. Eu esqueci de comprar, mas... Mas eu fiquei imaginando de produto. Ó, aí eu vou fazendo assim, tá vendo? Ó. Pra poder ter sugado, né, no bagulho. Aí Ou eles não depois, fizeram vídeo, aí né? depois eu termino de bater, de misturar essa massa aqui na mesa, depois na mão. Enquanto ela tá molhada assim, enquanto ela tá úmida, eu vou mexendo aqui mesmo, dentro da bacia, tá? Não dá certo. Aí eu não consigo fazer o pão, né? Se ele vier atrás de mim na cozinha, não vai dar pra fazer o pão. Porque eu tenho que parar pra atenção pra ele. A massa já tá ficando pronta? Não, eu tô preparando a massa ainda. Deixa eu ver. Agora eu vou tirar daqui. Vou tirar dentro da bacia. Ó. Não tá ficando. Agora eu vou tirar dentro da bacia. Já tá desgrudando um pouco, né? É. Agora eu vou começar a tirar daqui de dentro. Agora eu vou colocar a mão na massa. Isso, mão na massa. Agora é a mão na massa. Ô, vó, sabe a criança? Sabe as camas? Eu separei elas um pouco, porque, né? Já tá de dia. Depois eu vejo isso aí. Deixa eu... É que a criança tá passando... Depois eu vejo, deixa eu. Depois eu vou lá ver. Deixa eu tirar essa massinha da minha mão. Vamos lá. A bacia. Tá assim, tá rodando. Espera que eu não tô vendo. Vou tá balançando, né? Porque eu tô mexendo na massa É aqui. verdade. Tá, aí, ó, aqui tá contando os negócios. Tá diminuindo o tempo, isso sim. É, porque tá, ela é assim, ela grava... Tem um tempo que ela... Depois ela continua gravando, ela não para não. Falta 16 minutos. É, porque ela tem um tempo de gravação, depois ela continua gravando, entendeu? Ela não para de gravar. Só que ela vai ter uma emenda, né? Tipo uma emenda de filme. Ela grava por 20, eu acho 23 minutos, uma coisa assim. Aí depois ela... Ó como tá ficando, Ana, ó. Nossa! Agora eu vou Olha passar pra isso. cá. Agora eu vou passar pra cá. Pode aqui. Ah, acabou. Gente! Muito bom fazer massa, viu? Olha que delícia. Olha que delícia, Ana. Ô, vó, a criança tá fazendo assim, ó. Eu acho que não tá. Acho que tinha que colocar um pouquinho mais pra baixo aqui. É, como é que coloca? Ai. Como é que coloca? Não, aí devagar. Certo? Desce mais um pouquinho. Não. Volta um pouquinho. Aí. Agora prende. Rota pra prender. Assim? Pra fechar. Fechou? Não, tá abrindo. Pro outro lado, isso. Pra prender, tem que prender. Isso. Consegui. Aí, olha lá, dá pra ver agora. Deixa eu ver.
Agora dá pra Pera que ver. eu tava vendo a lente ali. Agora dá pra ver. Isso, agora dá pra ver. Dá pra ver até eu, ó. Porque eu só tenho que ver o pão, né? Não eu. Quer dizer, ver a massa, né? Não eu. Não. Assim, no começo é meio molenga mesmo, ó. Tá vendo? Nossa, que lindo. Muito gostoso, né? Ai, que saudade daqueles negocinhos lá que eu fazia quando sobrava. Ana, sabe? vai dá uma olhada nele pra mim. Tá. Ela vai ficar... Vai ter bastante líquido. Quando ela tiver meio grudentinho assim, ó, eu vou colocando farinha. É. Você percebeu que quando que o negócio é meio diferente, você vai colocando farinha e o negócio vai meio que endurecendo? Né? Não, vai ficando seco, né? Por isso que não pode colocar farinha demais. Porque tem um ponto, olha o meu óculos tá caindo aqui, Ana. Arruma meu óculos pra mim, por favor. É isso, eu tenho que fazer sem óculos, né? Porque eu tenho que olhar pra câmera depois que eu tô de óculos. É por isso que tem que tomar cuidado pra não colocar farinha demais, senão fica massa seca. Verdade. Entendeu? Porque a massa ela tem que ser uma massa com bastante líquida, né? Bem liguenta. Não pode Não ficar pode, muito não seco. pode estar, não pode estar grudando na mão. Então você, ó, tá vendo? Ela tá, é uma massa úmida, mas não úmida a ponto de ficar aquela meleca, né? Então assim, ainda tá grudando um pouco, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho, ainda tem que colocar um pouquinho mais de farinha. Mas eu acho que essa já foi o suficiente. É verdade. Aí depois que a gente vai fazer? A gente vai dividir em 3 partes dessa massa, dá pra fazer 3 pães grandes. A gente vai moldar os pães e deixar descansar até a nossa bolinha guia subir no copo com água. É assim que eu faço. Eu posso colocar ela no copo? Porque a massinha que vai ficar no copo com água que vai dizer, vai alertar a gente a hora de colocar para assar. Então eu sigo todos esses passos certinho, como foi ensinado, né? Ó, Quando o negócio estiver pronto, você vai mostrar pra eles? vou. Verdade. Ó, então, gente, ó. Ó como tá a massa, tá vendo? Ela fica assim, ó. Tá muito bom. Ela fica bem úmida, ó. É uma massa úmida, mas ela não tá grudando, ó, na mão, ó. Verdade. Tá vendo, ó? Daqui eu já tô até vendo. A gente sente que ela tá úmida, mas não sai aqueles pedaços na mão, tá? Então esse é o ponto que eu gosto de deixar. Esse é o ponto que eu gosto de deixar o tom, bem assim, desse jeito, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa, vai dividir em 3 partes mais ou menos iguais, tá? Mais ou menos 3 partes iguais. Ana, só se agora eu vou dividir, ó, mais ou menos em 3 partes 2. iguais, tá? É só fazer 2 negócios, tá bom? E vai virar 3. Eu gosto de botar com a mão mesmo assim, ó. Faço assim com a mão mesmo. Tem vezes... Ó. Sabe como eu faço? Oi! Eu não consigo. Ô, Ana, Que foi? deixa eu ir, né? Olha. Pega Deixa eu ver. Aqui. Aí, você tem que deixar mais ou menos a mesma quantidade de massa pros 3, ó. Então tá mais ou menos aqui a mesma quantidade de massa, tá? Vou tirar um pouquinho mais dessa aqui. Tem que estar igualzinho. Tem que estar mais ou menos, ó. A mesma quantidade de massa pros 3, ó. Verdade. Os 3 aqui estão mais ou menos a mesma quantidade de massa. Tá? Então você calcula mais ou menos aqui, ó. Esse aqui tá menor ainda. Esse aqui tá um pouco menor. Então você calcula mais ou menos a quantidade de massa para todos os 3. Ana, dá essa vasilhinha pra mim de novo. Essa aqui? Põe a sua tampinha, tá a tampa. Isso. Top. Sua tampa. Colocar aqui a tampa. Esse aqui vai no meio. O que eu vou fazer com esse que vai no meio? Eu vou fazer com recheio de goiabada. Voltou, voltou.
Então, dei uma paradinha para poder cortar. Que eu tinha esquecido de cortar aqui o recheio de goiabada para colocar. Então, esse que eu vou colocar no meio da assadeira. Ele virou aqui a câmera. Ai, ai, ai. Pronto, vamos ver se fica. Então, esse aqui eu vou colocar no recheio, né? Então eu abro assim. Então eu pego. Deixa eu dar mais uma sovadinha, eu esqueci até de dar uma sovadinha nessa massa separada. Vou dar uma aberturinha aqui na massa. Então é bom, se eu tivesse, eu esqueci de pegar meu rolinho, mas não tem problema não, pode pegar na mão mesmo. Então você abre mais ou menos aqui, ó, calculando aqui a largura aqui, ó, da assadeira, que eu vou colocar aqui assim, tá? Então eu vejo mais ou menos a largura da assadeira, pra quando enrolar, colocar aqui no meio da assadeira. Vamos lá. Então a gente abre a massa como se fosse massa de pizza, né? Não muito fininha. Eu deixo mais ou menos uma boa grossura de massa. Tomando cuidado de abrir mais ou menos da largura da assadeira, né? Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê. Direitinho. Aí, ó, abri, tem a massa, né? Aqui eu vou fazer. Agora eu vou colocar os pedacinhos aqui de recheio de goiabada, tá? Ó. Aí eu coloco bem assim mesmo, ó. Tipo, como se fosse pizza, como se estivesse recheando uma pizza. Sem medo de ser feliz. Então assim, coloca com bastante vontade mesmo assim, ó. Sem dó, sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Agora vamos enrolar aqui, ó. Enrolar esse recheio. Vamos enrolando. Aí agora o que eu faço? Eu vou dar uma apertadinha aqui assim, ó. Pra quê? Pra sair todo o ar de dentro. Pra não estourar na hora de assar, tá? Ela vai ficar assim, ó. Dá uma apertadinha pra sair bem no ar. A massa, né? Depois eu fecho aqui, ó, nas pontas. Depois eu fecho nas pontas. Vai ficar assim, ó, bem rolicinho aqui, tá? Aí eu pego a minha assadeirinha, né? E vou colocar bem no meio dela. Então, vou colocar bem aqui no meio dela, aqui, ó. Por quê? Pra ficar espaço. Tem um intruso aqui na cozinha. Tem intruso na cozinha. Eu falei que ele ia querer vir pra cozinha, ele gosta de ficar aqui na cozinha. Só que ela tá fazendo pão, criança. Ó. Aí eu deixo bem assim, ó, tá? Então eu deixo bem aqui assim, ó, tá vendo? E aí depois coloco os outros. Aí eu vou fazer um pinguinho assim de massa pra identificar que esse tem recheio. Eu vou colocar aqui, ó, bem no meio do pão aqui, ó, pra identificar que esse aqui é o que tem o recheio. E os outros eu vou também dar mais uma sovadinha. Minha assistente de palco tá aqui, pegando a criança pra levar ela pra sala. Com licencinha. Vamos. Leva ele lá, né? Olha. Pega mais, dá mais, acho que ele tem mais água. Pega mais água pra ele. É porque já acabou. Ele tá tudo. Pode dar pra ele água. Ajuda aqui. Pede. Ai, consegui. Agora esses outros dois eu vou fazer sem recheio. Os da ponta não vai ter recheio hoje, só o meio. Fazer. Aí eu abro também, né? Como se fosse rechear, mas eu não vou rechear, mas eu abro também, tá? Abro pra ficar naquela largura da assadeira, depois eu enrolo. Você colocou toda a massa da goiabada aí? Coloquei. Consegui pegar. Coloquei tudo aqui. No recheio.
Conseguiu pegar. Vamos Aqui. voltar. Olha aí. Agora vamos enrolar. Enrolando. Só esqueci de pegar. Vou mostrar pra vocês. Fazer a minha bolinha guia. Então eu vou pegar uma bolinha, vou pegar um pedacinho de massa, então eu faço assim, ó. Bom, agora que a nossa bolinha, ó, subiu, tá? Dá pra ver? Dá, né? Dá pra ver ali. Agora que ela subiu, tá na hora da gente passar então aqui, ó, a nossa gema batida com açúcar, pra gente poder colocar nosso pão então pra assar, tá? Olha como eles ficaram, ó. Agora vamos pegar um pouco de açúcar, colocar nessa gema. Aí coloca umas 3 colherinhas de açúcar, 2 ou 3, tá? Pra bater, ó. 1, 2, acho que 3 já tá bom. 3 colherinhas de açúcar. E coloco também um pinguinho de leite para ajudar, mas é um pinguinho mesmo, é bem pouquinho mesmo. Ó, eu dou uma batidinha para fazer uma massinha, né? De açúcar com gema. E dou só um pinguinho assim, ó, só um pinguinho de nada de leite, assim, uma gotinha, só para ficar bem líquidozinho. Uma gotinha mesmo, quase nada. É basicamente uma gotinha mesmo de leite. Só para ajudar a diluir mais aqui. Vai ser uma espécie de creminho, ó, tá vendo? Uma espécie de creminho. E passa. Nossa. Uma espalhadinha aqui, ó. Pode até espalhar com a mão assim, ó. Bolinha subiu ali, né? Uhum. Quando a bolinha sobe, ela tá dizendo que tá na hora de colocar passar. Eu posso mostrar de novo? Espalhar bem. Põe lá dentro da pia, vem. Então, tem que espalhar bem esse cremezinho, né? Que é ele que vai dar aquela cor bonita, linda e maravilhosa que algumas pessoas já viram lá no meu Instagram e gostaram. Então é isso, agora é só colocar pra assar, tá? Demora mais ou menos uns 40 a 50 minutos, depende do tempo, depende do clima. Nossa, ficou muito bonito. Depende da temperatura do forno. Eu coloco no... agora dá pra ver, acho que é 200, 180, 270, não lembro mais. Até sem marcação já aqui meu forno. Mas eu não coloco no fogo alto, no forno alto não. Coloco no forno médio, né? E aí demora mais ou menos uns 45, 50 minutos e ele vai estar pronto. Quando estiver quase pronto, eu vou mostrar pra vocês lá no forno, tá bom? Gente, eu vou colocar lá, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem eu colocando aqui no forno. Vou colocar aqui o nosso pãozinho para assar. Quando estiver quase pronto, então, eu mostro pra vocês, tá? Olha, gente, como tá ficando o nosso pão. Hoje é dia de pão. Olha, ó. O do meio, ele tá com uma marquinha, porque ele tem recheio de goiabada, tá? Então ele tá ficando moreninho, ó. Já estão crescendo bastante. Já estão ficando moreninho. Daqui a pouco eu vou desligar, tá bom? Olha, já está mais um moreninho. Gente, olha que coisa linda. Olha. Que gostosura, hein? É. Olha só. Que maravilha.
Agora o que eu vou fazer, gente, ó. Com esse açúcar aqui, mais ou menos meio copo de açúcar. E um pouquinho, né, de água aí, ó. Não precisa ser muita água, né? Dá pra ver aqui, deixa eu ver. Ó. Eu vou colocar nessa vasilhinha aqui, pra quê? Pra fazer uma caldinha pra jogar por cima dos pães, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, o açúcar. Aproveitar pra... com a água aqui. Dá uma limpadinha aqui pra tirar o açúcar. Ó, e aí o que a gente faz? A gente joga essa água aqui no açúcar, ó, pra diluir o açúcar, tá? E dá uma misturadinha aqui com a água e o açúcar. E põe no fogo pra derreter esse açúcar e virar uma caldinha, tá? Pra jogar por cima dos pães. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, começou a ferver, tá? Agora ela vai virar uma caldinha. Esse açúcar com água vai virar uma caldinha pra gente colocar por cima dos pães. Pra dar aquele brilho bonito, né? Então, gente, ó. Nossa caldinha já tá pronta, tá, ó. Fica uma caldinha assim, ó, grossinha, tá? Vou desligar aqui. Pra gente poder colocar no nosso pão, tá? Aí o que a gente faz, ó. A gente pega essa caldinha que a gente acabou de fazer e joga aqui por cima do pão, tá? Aí ele vai dar aquele brilho gostoso. Essa caldinha é bem docinha. Aí dá um saborzinho também no pão. Tá bom? Não sai do foco, hein, Ana? Tá bom. Tá parecendo um melzinho. Essa caldinha de açúcar fica parecendo um melzinho. Que delícia. Não se mexe, não. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu ver. Aí, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Peraí, pode soltar. Pode soltar. Agora eu vou colocar aqui em cima pra ver como é que ficou. Olha como é que ele ficou brilhoso, ó. Olha que lindo. Posso falar um oi pra Que ele? lindo ficou nosso pão. Olha, a Ana quer falar um oi. Oi, tudo bom, pessoal? Vamos lá pro nosso pão, ó, que maravilha. Tá na hora de Olha que comer. lindo. É, hoje é dia de pão. Vou cortar aqui no meio Tô vendo uma formiga. para mostrar o recheio. Vamos ver como é que ficou. Oh! Olha que lindo! Recheado com goiabada. Olha! Olha só!